Freud chamou de superego a instância da mente que é responsável por censurar o ego. É uma instância que é uma construção social, desde os primórdios da criança, né, a partir da educação que ela recebeu, né, dos nãos, dos castigos, da educação dos pais, posteriormente da educação que ela recebe da sociedade, através da cultura da sociedade, do funcionamento dessa sociedade. Então, isso tudo vai construindo o que a gente chama de superego. A função do superego é censurar o ego de alguma forma. Esse ego que faz aí a mediação da instância que Freud nomeou de id, né, a nossa instância que é responsável pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, nossa vontade. Então o ego ele tem a função de controlar os impulsos e de mediar as censuras do superego. Quando esse ego não está muito bem integrado com as outras duas instâncias, o id e o superego, ele pode se deixar levar ou pelos impulsos do id e atuar nesses impulsos agressivos, por exemplo, ou ele pode ser oprimido pelo superego. O superego, então, é um produto da moral da sociedade, é um produto da consciência moral que o sujeito vai internalizando nele e vai construindo esse superego. Bom, quando o ego é bem integrado com o seu superego, ele consegue trabalhar junto com ele. E esse superego não vai responder de maneira semelhante ao que diz a moral da sociedade, ao que diz o funcionamento da sociedade. Então esse sujeito com um ego bem integrado vai trabalhar em parceria com o superego, vai trabalhar em prol da sua própria ética e não em prol de uma moral de funcionamento da sociedade, que todos nós sabemos é um funcionamento doentio. A ética do sujeito, a gente está falando aqui de uma capacidade de respeitar o ser humano. Então, aquele que funciona conforme a sua ética é capaz de se respeitar e é capaz de estender esse respeito ao outro. Então, esse sujeito consegue agir de acordo com a sua ética. Ele não precisa de uma moral da sociedade que fale o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ou seja, o sujeito que possui um superego com funcionamento baseado na consciência moral, com um funcionamento que se limita à consciência moral, esse sujeito ele está predisposto a aderir facilmente a ideologias opressoras, autoritárias, ou então a aderir de maneira autoritária, né? Ele mesmo se comporta de maneira autoritária em qualquer ideologia que venha a servir. Já o sujeito que conseguiu amadurecer, que conseguiu
integrar melhor o superego com o seu ego, esse sujeito que funciona conforme a sua ética, vai se afastar de qualquer ideologia que seja. Quando o ego está bem integrado com o superego, de certa forma há um rebaixamento desse nosso complexo de super-homem, que é um comportamento bem narcisista, uma necessidade de salvar o mundo, de salvar a todos, uma necessidade de organizar o caos que existe. Mas, na verdade, isso representa a incapacidade de organizar o caos interno, o próprio caos. E aí, esse sujeito externaliza essa vontade de organizar esse caos, mas na realidade ele não percebe que o caos está nele mesmo e que primeiramente esse caos precisa ser reconhecido e minimamente organizado. Então, um sujeito que tem o ego integrado com o seu superego, ele consegue rebaixar essa dinâmica narcisista de complexo de super-homem, de salvador de todos, do herói, né, do ideal de que se espera de um ser humano e tudo mais. Ele consegue rebaixar essa dinâmica e as ideologias passam a não mais fazer diferença na sua vida, né? Ele é cônscio de toda a insalubridade do funcionamento da sociedade. Ele não se afasta, ele não vira as costas para a sociedade. Pelo contrário, a partir do funcionamento da sociedade, ele é capaz de se organizar para se tornar uma referência para as outras pessoas. O sujeito que é maduro, que consegue se pautar pela sua ética, ele se torna uma referência. Ele não precisa bradar em discursos, ele não precisa convencer, ele não precisa impingir ao outro sua opinião. Ele usa a palavra como um adicional de quem ele está sendo, como um adicional das suas ações, como um adicional de quem ele é, e não como o artifício principal de um modo de viver.